Queridos, eu gostaria de compartilhar a palavra nesse instante. Convido a todos para abrirem as suas Bíblias em Efésios, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Será também projetado o texto, então você pode acompanhar. Que nós possamos fazer desse tempo um tempo de reverência ao nosso Deus, né? Deixar tudo de lado, desligar a televisão e conectarmos a nossa atenção, né? Nesse momento de instrução da palavra, de culto ao nosso Deus. Vou fazer a leitura então, os irmãos podem acompanhar Efésios 2, de 1 a 10. E a santa palavra do nosso Deus diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, a tua palavra foi lida, e nós agora, ó Deus, pedimos, ó Pai, que o Senhor ilumine, ó Deus, as nossas mentes e os nossos corações, Pai, para que nós possamos entender, ó Pai, aquilo que as tuas instruções para as nossas vidas, ó Pai. Toca os nossos corações, ó Deus, e nos abençoe, ó Pai, neste momento. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Queridos irmãos, eu peço que vocês mantenham, aqueles que estão com as suas Bíblias abertas, que mantenham para que a gente possa voltar ao texto durante essa reflexão. E eu gostaria de tratar com vocês acerca do tema: nada é por nós, tudo é por Cristo. Nada é por nós, mas tudo é por Cristo. No dia 13 de outubro de 1881, um grande e poderoso barco a vapor saiu de Liverpool em meio a um mau tempo. Em poucas horas, esse barco havia sido levado e havia se tornado presa de um grande e violento vendaval. O navio até poderia ter resistido se outros problemas não acontecessem. Logo, a base do leme se quebrou, depois algumas caldeiras explodiram e grandes ondas então começaram a varrer esse navio de um lado para outro. Não havia mais nada que se pudesse fazer além de se deixar levar pela tormenta. Logo, o navio foi levado, então, pelos fortes ventos para perto de uma costa rochosa no país de Gales. E então, o capitão, fazendo uso, né, do que ele deve fazer no barco, o capitão, assumindo a sua postura de capitão, ele então conclama, né, para que cada pessoa ali lutasse pela sua vida. E ele disse: não há mais nada o que fazer, lutem pelas suas vidas.
E os passageiros então começaram a lançar mão de tudo que eles tinham, como boia salva-vidas, para poder tentar salvar as suas vidas. Por fim, só restaram 2 pessoas naquele barco: o capitão e um jovem passageiro que estava ali viajando clandestinamente. Sim, aquele jovem não havia entrado, não tinha pagado a sua passagem. Ele estava ali, entrou sem esse pagamento, estava ali de forma clandestinamente. E o capitão, então, como é o de praxe, né, o capitão do navio, ser o último a sair do barco, ele estava para colocar o seu colete quando ele olha para o lado e vê aquele jovem. E esse jovem estava aterrorizado. Ele estava sentado, abraçado aos seus joelhos e chorava, porque nada ele poderia fazer pela a sua situação. E então o capitão, olhando para aquele jovem, ele vai, retira o seu colete e coloca no jovem. Já não havia tempo para mais nada. Jovem e o capitão se jogaram no mar, e nesse momento o navio afundou. O jovem conseguiu chegar à praia, mas infelizmente o capitão foi levado pelas ondas e não conseguiu. Ao chegar à praia, aquele moço, ele contava aos presentes a história do seu salvamento, e ele dizia: ele deu a sua vida por mim, o capitão deu a sua vida por mim. É interessante, meus irmãos, que aquele rapaz, ele era um passageiro irregular, aquele rapaz era um transgressor da lei. Aquele jovem, ele merecia ser levado pelas ondas para a morte, ele não tinha nada a ver com aquele navio. Mas a despeito disso, o capitão deu a sua vida para que aquele jovem fosse salvo. Eu quero trazer aqui, primeiramente, algumas informações importantes para nós entendermos, né, o contexto desse texto que nós acabamos de ler, da palavra de Deus. E esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, então, escreve essa carta endereçada aos Efésios, ou seja, aos cidadãos da cidade de Éfeso. Paulo já havia morado, Paulo já havia residido naquela cidade. O apóstolo Paulo, como nós sabemos, contemporâneo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, primeiramente era um perseguidor da igreja, mas depois teve um encontro com Jesus, e a partir desse encontro, aquele Paulo morreu, e um novo Paulo nasceu, e agora Paulo, que era o perseguidor dos cristãos, se torna um perseguido por causa do Evangelho. E Paulo, então, algum tempo depois da crucificação de Jesus, Paulo, pregando o Evangelho, ele vai morar em Éfeso. E ali em Éfeso, ele fala do amor de Deus naquela cidade. Paulo evangeliza e pastoreia aqueles cidadãos. E depois de algum tempo, ele volta a escrever uma carta para eles. E ele escreve uma carta porque Paulo não poderia estar com os efésios, uma vez que Paulo estava preso em um cárcere romano, aguardando o seu julgamento. Então, aqui algumas informações importantes para nós entendermos o contexto dessa passagem. Mas há uma frase, meus irmãos, que impactou a minha vida há um tempo atrás, e essa frase diz: o que cremos determina como vivemos. O que cremos determina como vivemos. É fato, meus irmãos, que isso é uma verdade. O que cremos determina como vivemos. O que cremos influencia profundamente a nossa vida. Aquilo que nós sabemos de Deus e aquilo que nós fazemos para Deus, de alguma forma, influencia profundamente a nossa vida. Muitas vezes, meus irmãos, nós criamos nos nossos corações sentimentos que de forma branda e sorrateira, eles começam a entrar dentro dos nossos corações. E quando nós percebemos, então, esses sentimentos, eles já entraram, já fizeram morada, e eles passam a serem verdades absolutas para nós.
Nós somos seres humanos, somos corrompidos por pecados. Quantas vezes, meus irmãos, nós somos levados a crer que nós somos os responsáveis pela nossa salvação. E é claro que quando nós somos perguntados, tranquilamente nós sabemos responder acerca da salvação, quem é o nosso Salvador. Mas eu digo, meus irmãos, daquilo que ocupa verdadeiramente o nosso coração, que é muito mais do que o que nós falamos, mas é aquilo que está dentro de nós. Você já se pegou, por exemplo, pensando assim, olha, essa semana eu já fui à igreja, eu já cumpri com a minha parte e agora está tudo certo. Ou quando a gente passa por um problema, e a nossa vida, nós sempre passamos por muitos problemas, mas quando nós passamos por algum problema e nós nos achegamos a Deus e argumentamos, olha Deus, vamos fazer o checklist, eu tenho ido à igreja, eu tenho buscado servir ao Senhor, eu tenho feito a Tua vontade, então por que eu devo passar por esse sofrimento? Eu imagino, meus irmãos, que assim como eu, você já tenha pensado, isso já tenha feito parte do seu coração. Muitas vezes nós pensamos assim, muitas vezes nós agimos assim, e ao invés de nós termos um coração que é movido pelo amor que nós temos a Cristo, nós temos um coração que é voltado pelas nossas próprias conveniências. Um coração que é confiado no nosso próprio esforço. Um coração que é confiado nas nossas próprias obras. Meus irmãos, o texto que nós lemos hoje, ele mostra toda a miserabilidade humana. Mostra toda a impotência dos homens de agirem por si próprios. Mostra a maravilhosa a misericórdia do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, e mostra a maravilhosa graça da salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Trata-se de uma doutrina da nossa fé. Se lembra da classe de catecúmenos, quando nós estudamos, trata-se de uma doutrina, a doutrina da justificação pela fé. A reconciliação única e exclusiva por meio da cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é suficiente para a redenção dos pecados, é suficiente para o perdão dos pecados. Por isso eu gostaria de tratar com vocês acerca desse tema. Nada é por nós, tudo é por Cristo. Nada é por nós, tudo é por Cristo. E nesse tema nós podemos ver 3 movimentos que mostram então a maravilhosa graça do nosso Deus. O primeiro movimento é o nosso ponto 1, que diz a condição natural do homem sem Deus. Qual é a condição natural do homem sem Deus? Olhe para a sua Bíblia, versículo 1 e versículo 2. A palavra do nosso Deus nos diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua dos filhos da desobediência. Essa é a nossa situação sem Deus. Essa, meus queridos irmãos, é a situação de todos aqueles que não conhecem a Jesus Cristo. Essa é a situação de todos aqueles que não creem em Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Situação de mortos nos vossos delitos e pecados. E é interessante, meus irmãos, ressaltar que eu disse há pouco que Paulo já havia morado em Éfeso. E Paulo, então, morando em Éfeso, ele tendo um tempo com aqueles irmãos, ele pregou o evangelho àqueles irmãos. Paulo havia pregado a palavra de Deus para aqueles irmãos. Paulo havia preparado as pessoas com a tarefa de espalhar a mensagem de Jesus. Por isso que ele está dizendo para eles: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo está falando aos crentes de Éfeso,
Paulo ele está falando aos cristãos daquela cidade, e a palavra de Deus, que é viva e eficaz, meus queridos irmãos, fala aos nossos corações hoje. Nós todos andávamos outrora segundo o curso deste mundo. Nós todos estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos nos nossos crimes e maldades. E a pergunta que fica é: o que um morto pode fazer por si próprio ou por outras pessoas? E nós sabemos que um morto ele não pode fazer nada por si próprio, ele não pode fazer nada por outras pessoas. Um morto ele não pode fazer nada. Nós éramos mortos espiritualmente, pois nós estávamos longe, pois nós estávamos separados de Deus. O início desse capítulo, meus irmãos, ele descreve o que éramos antes de sermos resgatados pela graça salvadora de Deus. Nós éramos escravos dos nossos pecados, e o mundo nos dizia como nós deveríamos viver as nossas vidas. Nós exalávamos incredulidade e desobediência. Todos nós, meus irmãos, todos nós nos comportávamos assim, fazíamos de nossas vidas o que queríamos. Nossas atitudes eram baseadas no nosso próprio querer. Olha o que o versículo 3 nos diz: entre os quais todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Estávamos todos nós no mesmo barco, um barco que navegava rumo à destruição. E o que nós éramos, nós não éramos nada. Todos nós fomos concebidos em pecado. E é isso que o rei Davi constatou. Inspirado por Deus, ele escreve na sua oração de arrependimento do Salmo 51, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Meus irmãos, nós nascemos em pecado, nossas mães nos concebem em pecado, e nós, se queremos exigir algo que é nosso de direito, nós devemos exigir a morte. É algo forte, mas é o que a palavra de Deus nos diz, porque o salário do pecado é a morte, ou seja, se tem algo que nós queremos exigir, é a morte. Vivíamos conforme o curso deste mundo, vivíamos dominados pelas trevas, cativos de um principado de desobediência. Alguém ouvindo, ele pode dizer, mas eu não era assim. Você pode dizer que você não era assim, mas a palavra de Deus diz que sim. Você ainda pode me dizer, mas eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nem costumo falar palavrões. Você pode me dizer, mas eu nasci na igreja, eu faço parte de todos os ministérios, eu sei o Salmo 23 de cor, eu ajudo os necessitados. Meus irmãos, Paul Washer, um famoso pregador americano, muitas vezes convidado para pregar nas universidades. Nós sabemos que esse ambiente de universidade, a soberba é muito grande. E esse pastor, então, todas as vezes que ele prega nessas universidades, ele costuma dizer que se ele pegasse os pensamentos de alguém e colocasse os pensamentos da sua vida, em um telão como esse, essa pessoa ela sairia correndo dali e nunca mais voltaria. E eu estive pensando, meus queridos irmãos, e eu não gostaria de ter os meus pensamentos colocados em um telão como esse. Nós temos essa inclinação de tantas vezes pensarmos, que nós não somos tão ruins assim. Nós temos essa dificuldade de aceitar a nossa total condição de desgraça em que nós éramos sem Deus. Mas, queridos irmãos, a verdade é que nós nascemos em pecado. Essa é a condição natural do homem sem Deus, a condição de mortos nos vossos delitos e pecados.
No versículo 3, nós podemos ver, meus queridos irmãos, que o próprio apóstolo Paulo, ele que primeiramente estava se dirigindo àquele povo com o pronome vós, agora no versículo 3, Paulo ele utiliza o pronome nós, porque Paulo ele está se incluindo nessa lista. Paulo está mostrando para eles que todos andavam primeiramente segundo as inclinações deste mundo. Todos nós, antes vivíamos fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade de Satanás. Nós temos alguns textos bíblicos que vai ser projetado e textos que mostram essa realidade, a realidade da nossa condição, a condição de pecadores. Um texto conhecido, Romanos 3:23, a palavra do nosso Deus diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isaías 59:2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Outro texto bastante conhecido, Romanos 3:10, está escrito: não há um justo, nenhum sequer. E eu volto a perguntar para vocês, meus irmãos, no que nós temos crido? No que você tem crido? Em super-homens, em super-mulheres que podem dar contas das suas vidas, em nosso próprio trabalho, aquilo que nós fazemos, que é tão bom, que pode pagar o preço pelo nosso pecado. Aliás, o que cremos determina como nós vivemos. Meus queridos irmãos, a realidade é que a condição do homem sem Deus é uma condição de morte. Nós nascemos em pecado nos concebem as nossas mães, e nada nós podemos fazer para mudar essa realidade. Essa é a condição natural do homem que não conhece a Deus, mortos nos vossos delitos e pecados. E eu gostaria de te lembrar da ilustração inicial, da história que nós vimos no início. A história que mostrava um jovem. Vocês lembram do jovem daquele navio? Um jovem que nada podia fazer por si mesmo. Um jovem que nada poderia fazer para mudar a sua condição. Ele era clandestino, a sua condição era de ilegalidade e não lhe dava escolha. As suas transgressões o permitiram apenas sentar e chorar e esperar a sua morte. Estes somos nós, sem Deus. A nossa condição, a condição do homem sem Deus, é a mesma condição desse jovem. Nada nós podemos fazer por nós mesmos. Mas, meus irmãos, eu gostaria de pregar hoje para vocês uma mensagem de esperança. E a esperança, meus queridos irmãos, ela renasce, ela nasce porque Deus tem um plano. Apesar dessa condição que nós acabamos de ver, a nossa condição natural, onde nós nada podíamos fazer por nós mesmos, onde nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e aí nós vemos então que apesar dessa nossa condição, Deus tem um plano. Deus não vai deixar que as coisas terminem dessa forma. Deus ele tem um plano, e esse plano é o plano da redenção. Em um cenário de total desesperança, onde não havia luz, Deus ele surge com a esperança. Deus ele é mestre em transformar o caos em ordem. Deus é mestre em trazer a luz que dissipa as trevas. E nós vamos ver então, no nosso ponto 2, a misericórdia de Deus para conosco. A misericórdia do nosso Deus para conosco. Quando nós entramos nesse segundo ponto, nós vamos ver que o grande Deus, o Deus que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, esse Deus agiu com clemência e se compadeceu de nós.
A justificação, meus queridos irmãos, que é algo que está dentro do nosso coração, algo que nós ansiamos tanto. Você já imaginou viver sem a esperança do porvir? Você já imaginou viver sem a esperança de dias melhores, de salvação? Como nós viveríamos sem tal esperança? Como uma pessoa pode ser aceitável a Deus? Versículo 4 a 6, a palavra do nosso Deus nos diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ah, meus irmãos, como é bom começar o versículo 4 com um mas Deus. Graças a Deus, meus irmãos, porque o versículo 4, ele tem essa conjunção adversativa que diz, mas Deus. Porque até então nós entendíamos a nossa condição natural de morte, estando separados de Deus. Mas o versículo 4, a esperança surge porque o mas Deus nos mostra que Deus, Ele se inclinou com clemência e agiu para que nós pudéssemos sermos salvos. Mas esse Deus que tem uma misericórdia imensamente grande, cuja profundidade, a largura, a altura não se pode medir. Essa misericórdia, meus irmãos, esse amor maravilhoso do nosso Deus, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, por causa do seu grande amor, um amor incondicional. Há uma esperança. Você que nos assiste nessa noite, você que está aqui conosco nessa noite, meus queridos irmãos, há uma esperança. Nós podemos crer, meus queridos irmãos, porque Deus interveio na história da humanidade. Apesar da nossa condição, apesar de estarmos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos fez reviver, Ele nos deu vida, Ele nos faz nascer de novo. Como nos coloca, Ele nos faz nascer de novo e ainda nos coloca sentados ao lado de Jesus Cristo nos lugares celestiais. Por quê? Por causa do seu grande amor. O seu grande amor superou tal cena de miséria. O maravilhoso amor de Deus por nós permite que em Cristo Jesus, ao invés de nós termos a morte eterna, nós possamos então ter a vida eterna. Meus irmãos, o nosso Deus, o Deus que nos criou, o Deus que nos planejou quando você ainda estava dentro do ventre da sua mãe, Ele estava lá te formando. Esse Deus, Ele não te deixou, Ele não nos deixou ao léu. Esse é o Deus que nos criou, mas que também cuida de nós e que também está conosco em todos os momentos. Ele nos ama por vontade própria. Ele não depende de nós, mas mesmo assim, Ele se faz propício a mim e a você, que somos pecadores. Nós podemos ver, meus queridos irmãos, que assim como Deus não precisava ter feito nada por nós, desde lá do Antigo Testamento nós já vemos esse amor de Deus. Quando Deus então resgata o povo do Egito, vai ser colocado também um texto aí de Deuteronômio 7, do 7 ao 8, que diz: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera aos vossos pais, o Senhor nos tirou com mão forte e nos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Assim como o Senhor teve misericórdia do povo de Deus, assim como Deus foi resgatar aquele povo, não porque era um povo grande e forte, pelo contrário,
por conta do seu amor, por conta da sua misericórdia. Assim, queridos irmãos, é a nossa salvação, por conta da misericórdia do nosso Deus, do amor do nosso Deus. E novamente eu te pergunto, meu querido irmão, no que nós temos crido? Afinal, o que nós cremos determina como nós vivemos. E eu volto novamente àquela história, a história inicial, onde nós vimos que o capitão daquele navio, ele não tinha nenhuma obrigação com aquele jovem. Aquele era um jovem clandestino. O capitão poderia pegar o seu colete e não dar a mínima para aquele jovem. Mas o que nós vimos, meus irmãos, é que o capitão daquele navio tirou o seu próprio colete e deu àquele jovem. Nada é por nós, meus irmãos, tudo é por Cristo. Quando nós olhamos para a nossa condição natural, nós vemos que nada nós podemos fazer por nós mesmos. Mas aí Deus nos surpreende na história com tamanho amor, e Ele mostra a maravilhosa misericórdia de Deus para conosco. E por fim, meus irmãos, nós podemos ver, em terceiro lugar, que o amor de Deus, né? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus tinha um plano, Deus executa esse plano, o plano da redenção, e o seu projeto se fundamenta, se baseia em uma coisa: a salvação. O fundamento do amor de Deus é a salvação. A salvação, meus irmãos, que não é uma realidade futura apenas. Tantas vezes a gente pensa assim, né? A salvação apenas como algo futuro. Mas nós sabemos, meus irmãos, que a realidade da salvação, ela já é presente nas nossas vidas hoje. Nós sabemos que na segunda vinda de Cristo, essa realidade vai ser totalmente plena. Mas hoje já nós vivemos a realidade do reino de Deus. E é por isso que nós podemos ter esperança. O versículo 7 nos diz: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, por sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Meus irmãos, a salvação, ela não pode ser conquistada através de boas obras. E nós muitas vezes corremos o risco de vivermos confiados nas nossas próprias obras. Nós corremos o risco de basearmos a nossa salvação naquilo que nós fazemos para sermos aceitos por Deus. Mas o versículo 8 e o versículo 9, a palavra de Deus nos diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Por mais que nós façamos boas coisas, nós nunca poderíamos alcançar a salvação. E é por isso que ela é pela graça, meus irmãos. É por isso que a salvação é através da graça do nosso Deus. Tim Keller, ele escreveu um livro, A Igreja Centrada, e nesse livro ele nos alerta para o perigo de nós nos deixar, com o tempo, nós deixarmos o Evangelho e nos apoiarmos em uma vida religiosa apenas. Quando nós passamos a nos apoiar somente na religião, quando nós fazemos isso e nos esquecemos do sacrifício de Cristo na cruz por nós. Quando, queridos irmãos, nós entendemos que o Evangelho é uma mensagem apenas para as pessoas se converterem, para aquelas pessoas que ainda não são crentes. E nós então nos esquecemos que o amor de Deus, demonstrado na cruz do Calvário, ele deve nos constranger e nos renovar todos os dias. Por isso, meus irmãos, eu tenho dito, as pessoas preguem o Evangelho, primeiramente para vocês, todos os dias. A nossa mente, meus queridos irmãos, é uma fábrica de esquecimento. Pregue todos os dias o Evangelho para você. Pregue o Evangelho para outras pessoas, porque nós conhecemos o poder do Evangelho. O Evangelho que é o poder de Deus para a salvação. Meus irmãos, pregue o Evangelho todos os dias para você mesmo. É importante aqui ressaltar que eu não estou dizendo que as boas obras são importantes. Aliás,
Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 26, a palavra nos adverte, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então eu não estou dizendo que as boas obras, elas não são, nós não devemos tê-las. Mas o que eu estou dizendo, meus queridos irmãos, é que as nossas boas obras, elas são fruto de um relacionamento sincero com Deus. As boas obras, elas são fruto de quando nós estamos ligados à videira. E é isso que João capítulo 15 diz. Ele não nos diz que nós devemos dar frutos para estarmos ligados à videira. Ele nos diz que se nós permanecermos na videira, naturalmente nós vamos dar frutos. É a realidade, meus irmãos, do Salmo 1, que diz que aqueles que são alimentados pelas correntes de água viva, as correntes de água viva que fluem do trono de Deus, esses dão fruto no tempo certo, independente do deserto de suas vidas que possam passar. As árvores que estão alimentadas pelas correntes de água, elas dão fruto, meus queridos irmãos, porque elas estão alimentadas. Meus irmãos, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que a salvação ela foi planejada por Deus Pai. A salvação ela foi executada pelo Deus Filho e aplicada pelo Deus Espírito Santo. Foi planejada na eternidade e executada na história. E será consumada na segunda vinda de Cristo. Nada é por nós, tudo é por Cristo. A nossa condição é uma condição de mortos, nos nossos delitos e pecados. Mas Deus mostra a sua misericórdia para conosco. E essa misericórdia se fundamenta na salvação. O nosso Deus, Ele olhou para nós, meus queridos irmãos. E a pergunta que eu faço novamente para você é no que nós temos crido. Aonde está a nossa esperança? Aonde nós temos colocado a nossa confiança? O que nós cremos determina como nós vivemos. Nada é por nós, tudo é por Cristo. Há uma esperança, há uma esperança. Nós podemos viver por essa esperança. Deus interveio na história, meus irmãos. Ele agiu na humanidade. Nós estávamos mortos, mas Deus, Ele nos fez reviver. Ele nos deu nova vida, e essa vida de graça. No que você tem crido? No que eu tenho crido? A palavra de Deus nos exorta, meus queridos irmãos, a olharmos para o nosso coração, a olharmos para onde nós temos colocado a nossa confiança. Eu quero convidar o Ministério de Louvor aqui à frente, e nós já estamos partindo para a conclusão. E nessa conclusão eu gostaria de lembrar vocês acerca da história que nós ouvimos inicialmente. Novamente, pensarmos na história que nós ouvimos inicialmente. Assim como nós vimos que aquele jovem, ele não podia fazer nada por si mesmo. Aquele jovem, ele representa eu e você. A nossa condição. Nada nós podemos fazer por nós mesmos. A nossa condição é uma condição de clandestinos. A nossa condição é uma condição de transgressores da lei. A nossa condição era a condição de quem estava em um barco, que estava caminhando rumo à perdição. Assim como aquele jovem, ele não podia fazer nada por si mesmo. Assim também é a minha e a sua vida, meus irmãos. Aquele jovem, ele aceitou o salva-vidas do capitão. Assim como aquele capitão ofereceu aquele colete para aquele jovem, Jesus também oferece para nós o colete da salvação. Quando nós, queridos irmãos, nos arrependemos dos nossos pecados, entregamos as nossas vidas a Jesus,
o que Ele fez na cruz do Calvário é o colete salva-vidas para que nós possamos ser salvos. Nada nós podemos fazer, mas Cristo fez tudo por nós. E esse mesmo salva-vidas, queridos irmãos, ele está sendo oferecido nesse momento para você. Você que está nos assistindo, você tem essa oportunidade nesse momento. A oportunidade de se colocar diante de Deus, entregando em uma condição de arrependimento, de quem entendeu que você e eu éramos pecadores e que a gente não podia fazer nada por nós, colocando-se assim em arrependimento e rendição diante desse Deus maravilhoso. A palavra de Deus nos diz que é pela graça que nós somos salvos. O nosso Deus nos dá essa salvação. Esse é o meu desejo, esse é o desejo do meu coração, que essa palavra possa produzir arrependimento dentro de nós e que nós possamos nos render a esse grande amor e, renovados pelo Evangelho, possamos crer que nada é por nós, mas tudo é por Cristo. Deus abençoe.